Bom dia, sejam muito bem-vindos à última live do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Hoje a gente finaliza de fato esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Reconstruir Sua Mente e Criar um Novo Eu. Live de número 60, há 60 dias. Eu estou aqui com vocês, de segunda a sexta. Falhamos alguns dias, mas eu mantive a constância aqui junto com vocês e, enfim, chegou o último dia da leitura desse livro, que vai deixar muita saudade. Esse livro é muito bom. Bom dia, Edna, seja bem-vinda, maravilhosa. Que você tenha muita paz na sua vida e luz no seu caminho. Olha, deixa eu contar pra vocês. Hoje é a nossa última live, tá? Hoje é a nossa última live desse livro. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha aí você também com um amigo, uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade para o pessoal ir chegando aqui. Ai, gente, espera só um pouquinho. Aqui. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda, maravilhosa. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Ivo. Bom dia, Edna. Bom dia, Dora. Odaí. Edson. Bom dia, Wilson. Edmilson. Bom dia, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa última live, tá? É a nossa última live desse livro aqui. Então, hoje eu não vou poder me enrolar muito, porque eu realmente quero finalizar hoje. E se eu enrolar bastante aqui, conversar bastante, eu não vou conseguir finalizar, certo? Então, vamos dar sequência aqui, vamos começar a nossa leitura. Pega sua água, pega seu chá, seu café, não sei o que você está tomando aí nesse horário. E simbora para mais um Café com Gleice. Ontem nós paramos, nós lemos ontem todo o pós-fácil, que na verdade foi bem poético, né? A leitura de ontem foi bem bonita aqui, ao conteúdo de ontem. E hoje nós vamos ler, eu estava dando uma olhada, ele traz 3 apêndices, tá? Eu não vou ler esses apêndices, porque eu acho que não tem necessidade os apêndices. Que ele traz aqui as meditações, ele traz 2 meditações aqui, apêndice A e apêndice B, são 2 processos meditativos que ele traz. E aí eu vou ler a parte do apêndice C, que é um resumo praticamente de todo o livro, entende? É o resumo praticamente, é isso que eu vou ler hoje para vocês, para a gente finalizar a leitura. Depois vem os agradecimentos, que eu acho que não tem muita necessidade de ler. E sobre o autor também, que se sobrar um tempinho, qualquer coisa, eu leio um pouquinho aqui sobre o autor, mas eu acho que não vai dar tempo. E aí, minha gente, a gente realmente finaliza, porque depois vem as notas, né? Que são as referências bibliográficas que todo livro tem. E aí a gente finaliza. Ai, meu Deus, eu tô sentindo assim, ai, gente, sabe? Um sentimento de assim, ai, até que enfim acabou. Mas não é só isso. É um sentimento de gratidão mesmo por ter mantido a constância de estar aqui com vocês todos os dias, né? Quase todos os dias, né? Sejam muito bem-vindos, maravilhosos. Bom dia, Jane. Bom dia, Nide, Roseana. Vocês estão bem? Conta pra mim se vocês estão bem. Silvia, Torres, Pedro, Wellington, Francisco, Dani, sejam muito bem-vindos. Olha, então vamos, preparados? Indução por imersão. Cadê? Nessa parte, esse aqui. Meditação guiada, juntando tudo. Então ele vai fazer um apanhado aqui da última parte que a gente viu no livro, tá bom? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Deixa eu ver se a conexão hoje tá boa, porque essa semana foi um pouquinho tenso. Conta pra mim se tá legal, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá caindo, se tá travando. Hoje parece que tá normal, né?
Uhum. Simbora. Talvez você queira iniciar essa meditação com a indução por partes do corpo do apêndice A. Com a indução por imersão em água, que é as meditações que ele traz. Só que eu não vou fazer com vocês, tá? E aí ele traz uma pequenina meditação. Feche os olhos e respire profunda e lentamente algumas vezes para relaxar sua mente e seu corpo. Inspire pelo nariz, que é o que a gente faz todos os dias, né? No final da nossa live. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça respirações longas, lentas e constantes. Inspire e expire ritmicamente até migrar para o presente. Quando você está no momento, está acessando um mundo de possibilidades. Essa respiração que a gente faz todos os dias aqui na live, no final da live, que é fechar os nossos olhos e fazer essa inspiração pelo nariz e expirar pela boca, isso aqui, quando a gente faz isso, a gente está entrando, na verdade, no momento presente. A gente está acessando um mundo de possibilidades, porque a gente acaba relaxando, né? Quando a gente fecha os olhos, inspira, segura alguns segundos e solta. Isso aqui a gente está, na verdade, acessando um mundo de possibilidades, porque a gente está entrando no momento presente, né? E existe uma inteligência poderosa dentro de você que lhe dá vida, que o ama muito. Quando a sua vontade corresponde à vontade dela, quando sua mente corresponde à mente dela, quando o seu amor pela vida corresponde ao amor dela por você, ela sempre responde. Ela se moverá em você. Por tudo ao seu redor, e você verá evidências em sua vida como resultado de seus esforços. Ser maior do que o seu ambiente, ser maior do que as suas condições, do que as condições em sua vida, ser maior do que os sentimentos memorizados no seu corpo, pensar com mais grandeza que o corpo, ter maior grandeza que o tempo, significa que você está tocando as vestes do divino. Seu destino, então, é o reflexo de uma cocriação com uma mente superior. Ame-o o suficiente para fazer isso. Tá vendo? Qual é o segredo, minha gente? Às vezes a gente dá tanta importância com o amor ao outro, a gente ama tanto o outro, que chega dói, né? A gente ama tanto o outro, mas a gente não se ama o suficiente. E a gente não se ama de uma forma tão grande como a gente ama a outra pessoa. Então, quando ele diz aqui, significa que você está tocando as vestes do divino. Seu destino, então, é o reflexo de uma cocriação com uma mente superior. Ame-se o suficiente para fazer isso. Aí ele vai trazer aqui um resumo, que a gente viu aqui já no finalzinho do livro, que é reconhecer, né? Você não pode criar um novo futuro enquanto se agarra às emoções do passado. Qual é a emoção que você quer desmemorizar? Qual é a emoção que você quer desmemorizar? Lembre-se da sensação dessa emoção no seu corpo e reconheça o estado mental familiar incitado por essa emoção. Então, quando a gente quer quebrar o hábito de sermos nós mesmos, quando a gente quer parar de ser uma pessoa reativa, talvez você é reativo demais, talvez você é irritado, você se irrita com qualquer coisa. E talvez você quer desmemorizar isso. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você tem essa emoção. É reconhecer que você tem esse sentimento. Porque quando a gente não reconhece, a gente não consegue mudar. A outra coisa é admitir. É hora de recorrer ao poder dentro de você. Apresentar-se a ele e dizer a ele o que você quer mudar em si mesmo. Comece a admitir a ele quem você tem sido e o que você tem ocultado.
Em sua mente, converse com ele. Lembre-se de que ele é real. Ele já conhece você. Ele não julga você. Apenas ama. Diga para ele: consciência universal dentro de mim e por toda parte ao meu redor. Eu tenho sido muito raivosa. Eu tenho sido muito reativa. Eu tenho sido muito ansiosa. Entende? Então você vai dizer: consciência universal dentro de mim e por toda parte ao meu redor. Eu tenho sido muito ansiosa e quero verdadeiramente mudar desse estado de ser limitado. Anota aí para você não esquecer, tá? E depois você precisa fazer o quê? Declarar. É hora de liberar o corpo da mente, de fechar a lacuna entre quem você parece ser e quem você realmente é, de liberar a sua energia. Liberte seu corpo dos laços emocionais familiares que o mantém conectado a todas as coisas, todos os lugares e todas as pessoas do seu passado e da realidade presente. É o momento de libertar a sua energia. Quero que você diga em voz alta a emoção que quer mudar e libere seu corpo, bem como de seu ambiente. Diga agora. Então, qual é a emoção que você quer se libertar? Qual é a emoção que você quer se libertar? Então, você precisa declarar isso. Declarar. Primeiro reconhecer, depois admitir e depois declarar. E que a gente já viu, né? Ele só está recapitulando que entregar. Como que a gente faz para entregar? E agora é a hora de entregar esse estado de ser para uma mente maior e pedir a ela para resolver isso de uma forma apropriada para você. Você consegue entregar o controle a uma autoridade maior que já tem as respostas? É uma pergunta. Você consegue entregar o controle a uma autoridade maior que já tem as respostas? A gente faz essa oração todos os dias, só que a gente faz essa oração de boca para fora, né? Quem lê o Pai Nosso, quem fala o Pai Nosso, declara o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E a gente fala isso da boca para fora. Mas experimenta falar isso de verdade. Experimenta falar isso de verdade. Seja feita a tua vontade. É desafiador. Quando a gente tem consciência do que a gente está falando. Você consegue entregar? Porque o ser humano ele gosta de estar no controle de tudo. O ser humano gosta de estar no controle. Você teria coragem de realmente entregar? Seja feita a tua vontade. Entregue-se a essa mente infinita e entenda que essa inteligência é absolutamente real. Ela apenas espera em admiração e boa vontade. Ela apenas responde quando você pede ajuda. Entregue sua limitação a uma inteligência onisciente. Simplesmente abra a porta, abandone e solte completamente. Deixe-a pegar essa limitação de você. Mente infinita. E aí você vai, como que você vai falar? Você vai falar assim, anota para você não esquecer, tá? Mente infinita, eu lhe dou minha, e aí você fala o que você quer entregar, tire de mim e resolva essa emoção com um senso maior de sabedoria. Livre-me das correntes de meu passado. Agora, simplesmente sinta como você se sentiria se soubesse que essa mente estivesse tirando essa emoção memorizada de você. Porque o segredo realmente é sentir, né? Não adianta nada a gente declarar e a gente não sentir. Isso aqui foi na segunda semana do livro que eu acabei de trazer para vocês, que é um resumo que ele está trazendo. Aí na terceira semana, observar e recordar. Então, depois que você reconheceu essa emoção, depois que você admitiu essa emoção, é igual quando você tem um vício. Quando você tem um vício e que você quer parar com esse vício, a primeira coisa, e ninguém vai tirar esse vício de você. Você é a única pessoa que tem o poder de fazer isso. Porque tem que partir da pessoa.
Então, por exemplo, se você tem um vício, a primeira coisa para você mudar isso, a primeira coisa é reconhecer que você tem. É reconhecer. Depois, admitir. Depois disso, declarar. E depois, entregar. É a mesma coisa quando a gente quer desmemorizar uma emoção, um sentimento corriqueiro, pensamentos intrusivos também. Talvez você seja uma pessoa muito ansiosa, reativa, nervosa, reclamona, reclama de tudo. Aí a outra coisa é observar e recordar. Agora vamos garantir que nenhum pensamento, nenhum comportamento, nenhum hábito que provoque o retorno ao seu antigo eu passe despercebido por você. Para garantir, vamos ficar conscientes daqueles estados de mente e corpo inconscientes. Como você costumava pensar quando se sentia daquele jeito? O que dizia para si mesmo? Em que voz você acreditava que não mais quer aceitar como sua realidade? Observe esses pensamentos. Comece a se separar do programa. Como você se comportava antes? Como que você se comportava antes? Como você falava? Torne-se consciente desses estados inconscientes em que tal extensão que eles jamais passem despercebidos por você novamente. Começar a objetiva a mente subjetiva, começar a observar o programa, significa que você não é mais o programa. E essa é a questão. Quando você consegue se observar, e você consegue observar que você tinha aqueles pensamentos, que você tinha aqueles sentimentos, e você olha no olhar de cima e não mais de baixo, você já quebrou o hábito de ser você. Você já quebrou o hábito de ser você. Ou seja, alguma coisa aí já mudou. Entende? Cadê? Consciência é a sua meta. Olha isso. Consciência é a sua meta. Recorde-se de quem você não quer mais ser, como não quer mais pensar, como não quer mais se comportar e como não quer mais sentir. Familiarize-se com todos os aspectos da antiga personalidade e só observe. Só observe. Com firme intenção, faça a escolha de não ser mais aquela pessoa e deixe a energia de sua decisão tornar-se uma experiência memorável. E depois redirecionar. Agora é hora de jogar o jogo da mudança. Quero que você imagine 3 cenários em sua vida em que você poderia começar a se sentir como um antigo eu novamente. E quando fizer, quero que você diga mude em voz alta. Primeiro, imagine que é de manhã e você está no banho. Enquanto se prepara para o dia, de repente, nota que aquele sentimento familiar está começando a chegar. No momento em que você nota isso, diz, aí você vai dizer, mude. Quantas vezes a gente não está se arrumando para ir trabalhar? Quantas vezes você não está ali na hora do banho, ou vai fazer seu café da manhã, que você começa a ter uns pensamentos, né? Lá de trás, quando você passou por uma experiência negativa na sua vida, e essa experiência teve uma consequência, e aí você começa a lembrar daquilo, e quando você começa a lembrar, o seu corpo ele começa a manifestar mesmo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que você teve lá atrás. E aí quando você começar a ter esses pensamentos, aí você precisa realmente voltar e falar, mude, mude. E tem que falar mesmo, não é só no pensamento. É falar. Falar em voz alta, mude. É isso aí, você muda, porque viver com aquela emoção não é amoroso para você. E é como o Joe Dispenza sempre fala, a gente se vicia em pensamentos negativos. O nosso corpo se vicia nisso. Então, por isso é que a gente fica remoendo o tempo todo as coisas que aconteceu com a gente lá no passado.
É por isso que a gente fica remoendo essas questões. Só que isso não é amoroso para você. O que você tem que entender é isso, não é amoroso para você. Só te faz mal. E não há utilidade em sinalizar os mesmos genes do mesmo modo. E células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam juntas, você controla isso. Depois, quero que você se veja no meio do dia. Você está dirigindo pela rua e de repente aquele sentimento familiar que incita aqueles pensamentos familiares começa a chegar novamente. Aí você está no meio do dia. Chegou no meio do dia, às vezes você passa por uma rua, aí você está dirigindo, aí você passa por uma rua, você está andando a pé, você passa por uma rua que te traz uma memória. Aí você já começa a sentir, o seu corpo já começa a sentir. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, maravilhosa. E aí, o que você faz? Você vai dizer, mude em voz alta. Porque as recompensas de ser saudável e feliz são muito mais importantes do que voltar ao antigo eu. Concordam? E a propósito, viver com aquela emoção jamais foi amoroso para com você. E cada vez que você muda seu estado, você sabe que células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam juntas. E você não mais ativa os mesmos genes do mesmo modo. Agora, quero que você jogue o jogo da mudança mais uma vez. Quero que você se veja se preparando para dormir, afastando as cobertas. E quando começa a ir para a cama, você nota aquele sentimento de novo chegando, tentando agir como a antiga personalidade. O que você vai fazer? Você vai dizer, mude. Porque células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam juntas. Sinalizar aquele gene daquele modo não é amoroso para você. E ninguém e nada são merecedores de tal coisa. Você controla isso. Às vezes a gente acha que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, que a gente não consegue controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque você não sabe controlar a sua mente. Se lembra quando você era pequeno, quando você caía? Lembra aí, volta aí na sua infância, quando você era pequenininho, quando você caía, você machucava o joelho e você ia chorando para sua mãe, né? Aí tava lá com o joelho todo machucado, chorando, né? Mãe, machuquei o joelho, ai. Aí sua mãe chegava para você e falava assim, minha filha, olha o avião lá, ó o avião. Aí você olhava para o avião, tu ficava procurando o avião, cadê o avião, cadê? Daqui a pouco você esquecia da dor, você esquecia que você tinha caído. Minha mãe fazia muito isso comigo. Muito. Minha filha, o avião lá, o avião. O que é isso? Eu não sei se ela fazia consciente ou inconsciente, mas dava certo. É exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Mudar o foco. Muda o foco. Quando você começar a se sentir triste, quando você começar a se sentir ansioso, ansiosa, muda o foco. Vai fazer outra coisa. Coloca uma música bacana, uma música com uma frequência boa, coloca um fone de ouvido. Muda os pensamentos, vai pensar em outra coisa. E na quarta semana ele traz, agora criar. Agora, qual é a maior expressão de si mesmo que você pode ser? Como uma grande pessoa pensaria? Como uma grande pessoa agiria? Como tal indivíduo viveria? Então, como você viveria? A gente precisa criar, a gente precisa imaginar. Tudo parte da mente. Tudo parte da mente. Tudo que é criado no material veio primeiro da ideia, da imaginação. Criar. Agora, qual é a maior expressão de si mesmo que você pode ser? Como uma grande pessoa pensaria e agiria? Como tal indivíduo viveria? Como essa pessoa amaria? Qual é a sensação da grandeza? Quero que você migre para um novo estado de ser. É hora de mudar sua energia e transmitir uma assinatura
eletromagnética inteiramente nova. Às vezes, pode ser que tem pessoas que não acreditam nisso, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ai, ai, minha gente, eu que o diga. Quando você muda a sua energia, você muda a sua vida. Deixe o pensamento se tornar experiência e deixe que a experiência produza uma emoção elevada, de modo que o seu corpo comece a acreditar emocionalmente que o seu futuro ser já está vivendo agora. O seu futuro ser já está vivendo agora. Permita-se ativar novos genes de novas maneiras. Sinalize o corpo emocionalmente à frente do evento. Permita apaixonar-se pelo novo ideal. Permita-se apaixonar por você mesma. Permita-se apaixonar por essa nova versão que você está criando, que você está se lapidando todos os dias. Abra o seu coração e comece a recondicionar seu corpo para uma nova mente. Deixe as experiências interior tornar-se um humor, depois um temperamento e finalmente uma nova personalidade. Porque é aquela coisa que o Joe Dispenza sempre fala, né? Primeiro você precisa mudar o seu humor. Porque o nosso humor de todos os dias, ele se torna a nossa personalidade. Se você todos os dias acorda reclamando, se você todos os dias é uma pessoa que reage a todas as situações, se você fica estressada durante o dia todo, isso vai tornar a sua personalidade. O seu humor vai criar a sua personalidade. Porque, na verdade, esse humor, ele vira um temperamento, né? Ele vira um temperamento. E esse temperamento é que vai criar a sua personalidade. Geralmente, as pessoas, elas te conhecem como que a pessoa te conhece. E por isso que é difícil a gente mudar no mesmo ambiente que a gente vive. Porque a pessoa que te conhece há anos, ela vai reforçar o tempo todo quem é você. Quem você sempre foi, quem você era lá atrás, na verdade. Não quem você é hoje, quem você era lá atrás. Seus irmãos, seus amigos de infância. Eles sempre vão reforçar quem você é, quem você era, né? Por isso que é mais desafiador você quebrar o hábito de ser você mesmo, você mudar o seu temperamento próximo de pessoas que te conhecem desde a infância. Só que com o tempo eles vão se acostumar com essa nova pessoa. Com o tempo eles vão se acostumar com o novo você. Com esse novo temperamento, com essa nova personalidade, com essa nova identidade. Deixe a experiência interior tornar-se um humor, depois um temperamento e finalmente uma nova personalidade. Migre para um novo estado de ser. Como você se sentiria se fosse essa pessoa? Você não pode se levantar como a mesma pessoa que se sentou. Ele fala assim por conta da meditação. Você tem de sentir tanta gratidão que seu corpo começa a mudar antes do efeito efetivo e aceitar que o novo ideal já é você. Olha isso. Olha isso. Torne-se ele empoderado, empoderada, livre, ilimitada, criativa, gênio, divino. É isso que você é. É nisso que a gente tem que acreditar. Porque na maioria das vezes a gente quer que as pessoas, na maioria das vezes,
as outras pessoas é que enxergam isso na gente. Nós mesmos não conseguimos enxergar. E esse é o problema. Você não consegue enxergar que você é uma pessoa livre, que você é uma pessoa empoderada, que você é ilimitada, que você é criativa. As pessoas às vezes conseguem enxergar isso em você, outras pessoas de fora, né? As pessoas de fora conseguem enxergar isso em você. Mas você também precisa enxergar isso. É a questão do poder pessoal, né? É o poder pessoal. Uma vez que se sinta assim, memorize esse sentimento. Lembre desse sentimento. Isso é quem você realmente é. Agora, solte e libere isso para o campo por um momento. Simplesmente solte. E depois disso, depois que você criar tudo isso, que você imaginar tudo isso, o que você vai fazer? Você vai ensaiar. Porque o ensaio é muito importante. Não é fingir, minha gente. Ah, eu vou fingir que eu sou outra pessoa. Não, não é isso. Você está nesse processo de lapidação. Até você se tornar, você realmente se tornar aquela pessoa que você quer ser. Entende? E aí você precisa ensaiar. Se para você fazer uma apresentação numa sala de aula, você precisa ensaiar. Apresentar um TCC, você precisa ensaiar. Apresentar uma dança, você precisa ensaiar. Os cantores ensaiam. Os atores ensaiam para fazer aquela cena. Por que você não ensaia a sua vida? Por que você não ensaia? Não é fingir. É até se tornar. E quando você se torna, você não cai a ficha, porque já está ali no alto, já ficou no automático, precisa ficar no automático. Depois que o hábito vira automático, já era. Ensaiar. Agora, como aqueles pianistas que alteraram o cérebro e aqueles indivíduos que exercitaram os dedos e alteraram o corpo, vamos fazer isso de novo. Você consegue criar seu novo eu do nada mais uma vez? Vamos disparar e conectar uma nova mente e recondicionar o corpo para uma nova emoção. Familiarizar-se com um novo estado de mente e corpo. Qual é a maior expressão do seu eu? Permita-se começar a pensar como esse ideal novamente. O que você diria para você mesmo? O que você diria para você mesmo todos os dias? O que você fala para você mesmo todos os dias quando você acorda? Vai, me fala. Me fala. O que você fala? O que você diz para você todos os dias quando você acorda? Você já parou para prestar atenção nisso? Logo quando você acorda. Quais são os seus pensamentos? O que você fala para você? O que você diria para si mesmo? Como você caminharia? Como essa nova Gleice caminharia? Como essa nova Eliana caminharia? Como essa nova Eliana respiraria? Como ela se moveria? Como ela viveria? Como ela sentiria? O que ela sentiria? Permita-se sentir-se emocionalmente como esse novo eu, tanto que comece a migrar para um novo estado de ser. Um novo estado de ser. Olha, eu tenho que tirar um print disso. Meu Deus, espera só um pouquinho. Até me emocionei aqui. Eliana, ela faz parte do desafio Acorde para Você, que é um desafio que eu tenho de 21 dias com mulheres, com um protocolo de 21 dias, em que eu passo alguns protocolos para elas pela manhã, para elas fazerem pela manhã logo quando elas acordarem. E a Eliana, ela faz parte desse desafio. E ela comentou: antes eu não falava nada.
mas depois do desafio, o acorde para você, sei exatamente o que falar. Olha isso. Está sendo maravilhoso. Sinto que já mudei muitas questões na minha vida. Olha. Que bom, maravilhoso. Fico muito feliz. Dá um quentinho no coração isso. Mas você sabe que é você, né? Você sabe que é você. Eu sou apenas um canal. Sou apenas um canal. Eu faço o que deu certo comigo. E eu trago para vocês. E aí é você. É você com você. Entende? Se você não tiver... se você não fizer os protocolos, não nada resolve. Mas é você. Eu fiquei emocionada. Ai, meu Deus do céu. Último dia, gente, da nossa live, das nossas lives. Última live desse livro, né? Última live desse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é esse livro aqui que nós estamos lendo. E aí eu vou dar uma pausa aí de 1 mês, tá bom? Pode ser? 1 mês de férias. Vou dar uma pausa de 1 mês e depois eu volto. Brincadeira, vou dar uma pausa aí de 1 semana. E aí eu volto com as lives, tá bom? Já tô avisando que eu vou sumir aqui por alguns dias, viu, minha gente? Eu vou sumir aqui por alguns dias. De live, né? Mas eu vou estar aqui de vez em quando com vocês aqui. No Instagram eu sempre tô. Agora no TikTok é que eu tenho que estar mais presente aqui. O TikTok, eu esqueço, na verdade, que eu tenho TikTok. Mas eu tenho que dar mais atenção aqui para os maravilhosos também, da rede vizinha aqui. Lu, maravilhosa. Que bom que você tá aqui. 1 mês é muito. 1 mês você merece, mas é muito, né? É muito, realmente. Nem eu consigo ficar 1 mês aqui sem estar aqui com vocês. Olha, pronto, a gente está na parte do ensaio, né? Então a gente precisa ensaiar. Você consegue criar o seu novo eu do nada mais uma vez? Vamos disparar e conectar uma nova mente e recondicionar o corpo para uma nova emoção. Familiarize-se com um novo estado de mente e corpo. Qual é a maior expressão do seu eu? Permita-se começar a pensar como esse ideal novamente. O que você diria para si mesmo? Como você caminharia? Como você respiraria? É hora de mudar sua energia novamente e lembrar a sensação de ser essa pessoa. Expanda seu coração. Expanda seu coração. Quem você quer ser quando abrir os olhos? Você está sinalizando novos genes de novas maneiras. Sinta-se empoderado mais uma vez. Sinta-se empoderada mais uma vez. Migre para um novo estado de ser. Um novo estado de ser é uma nova personalidade. Uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal. É aqui que você cria um novo destino. A partir desse estado elevado de mente e corpo, é hora de comandar a matéria como um observador quântico. Só que você tem tanto poder, mas você prefere ficar assim, ó, pequenininho. Você tem tanto poder. Sinta-se invencível, sinta-se poderosa, sinta-se inspirada, sinta-se muito feliz. Desse novo estado de ser, forme uma imagem de alguém, de algum evento que queira experimentar e deixe que a imagem se torne um projeto do seu futuro. Então, o que que você quer? Uma viagem? Qual é esse evento? Qual é o evento que você quer experimentar? Observe aquela realidade e deixe as partículas como ondas de probabilidade colapsarem em um evento denominado experiência em sua vida. Veja, comande, mantenha e depois mude para a próxima imagem. Agora deixe sua energia emaranhar-se com aquele destino. Aquele evento futuro tende a encontrá-lo porque você o criou com a sua própria energia. Solte-se e crie o futuro que deseja com certeza,
confiança e conhecimento. Não analise, não tente descobrir como que isso vai acontecer. Não cabe a você controlar o resultado. Sua tarefa é criar e deixar os detalhes para uma mente maior, para uma mente superior. Enquanto vê o seu futuro como o observador, simplesmente abençoe sua vida com a sua própria energia. E não é criar, minha gente, não é ensaiar nesse estado de, eu odeio minha vida, eu não gosto da minha vida, não gosto dessa casa que eu tô morando, eu não gosto desse emprego, eu não gosto desse trabalho. Não! Abençoe tudo que você tem. Abençoe a sua casa, abençoe o lugar que você mora, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu emprego. Gleice, mas eu não gosto. Tá. Comece a fazer isso para você ver. E daqui a pouco você estará em outro lugar que você gosta, porque você começa a imaginar, você começa a ensaiar, não num lugar de, eu não gosto disso aqui, eu tenho que ir para outro lugar, sabe? Não. Agora deixe sua energia emaranhar-se com aquele destino, aquele evento futuro, tende a encontrá-lo porque você o criou com a sua própria energia. Solte-se e crie o futuro que deseja com certeza, confiança e conhecimento. Não analise, não tente descobrir como vai acontecer, não cabe a você controlar o resultado. Sua tarefa é criar e deixar os detalhes para uma mente maior, uma mente superior. Enquanto vê seu futuro como o observador, simplesmente abençoe sua vida com a sua própria energia. De um estado de gratidão, seja uno com o seu destino a partir de um novo estado de mente e corpo. Agradeça por uma nova vida. Sinta-se como você sentirá quando essas coisas se manifestarem em sua vida, porque viver em estado de gratidão é viver em um estado de recebimento. Anota isso aí, minha gente. Anota. Viver em um estado de gratidão é viver em um estado de recebimento. Viver em estado de gratidão é viver em estado de recebimento. Sinta-se como se suas preces já tivessem sido atendidas. Finalmente, é hora de recorrer a esse poder dentro de você e pedir ele um sinal em sua vida. Se hoje você emulou essa mente maior como um criador que observa toda a vida, se formar e fez contato com ela, essa informação é muitíssimo importante. E ela tem observado os seus esforços e tem observado as suas intenções, então ela deve se manifestar em sua vida. Saiba que ela é real, que ela existe, que agora você estabeleceu uma comunicação de 2 vias com ela. Peça que esse sinal do campo quântico surja de um modo que você jamais esperaria, que o surpreenda e que não deixe dúvida de que essa nova experiência veio da mente universal, de modo que você fique inspirado a repeti-la. Quero que agora você peça um sinal. Temos que sentir que o que desejamos já está acontecendo. Exato. É o sentimento, né? É o sentimento. E agora, mova sua consciência de volta a um novo corpo. A gente já está finalizando, tá? Hoje passou do horário, porque realmente eu quero que hoje, que a gente finalize esse livro hoje. Já está finalizando já. Já chegamos aqui no último parágrafo do livro. E agora, mova sua consciência de volta ao novo corpo, em um novo ambiente e em uma linha de tempo inteiramente nova. E quando você estiver pronto, traga sua consciência de volta para a beta. Então, você pode abrir seus olhos.
Olha isso. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente pede as coisas e no caminho a gente vai se tornando outra pessoa. E aí, quando essa coisa ela chega, a gente esquece que a gente pediu. Porque na maioria das vezes a gente pede as coisas no estado de sobrevivência, nesse estado de desespero. E aí tenta fazer o reverso. Tenta pedir as coisas num estado de gratidão. Tenta pedir as coisas num estado de gratidão, porque geralmente a gente pede num estado de desespero, né? E agora é a parte aqui dos agradecimentos, que eu acho que não tem necessidade de ler. E sobre o autor também, que eu acho que não tem necessidade de ler. Na verdade, o Joe Dispenza, ele estudou bioquímica na Universidade Rutgers, é também bacharel em ciência com especialização em neurociência e doutor em quiroprática. Então, assim, Joe Dispenza dispensa comentários aqui, né? Depois vocês pesquisam sobre o autor aí na internet, que tem muita coisa dele. Em Washington. Então, minha gente, finalizamos o livro. Agora vamos... Eu sei que já passou do nosso horário, mas eu vou ler o Chamado de Jesus para a gente realmente finalizar com chave de ouro, tá? Hoje, dia 16. Deixa eu ler aqui, E não esquece, tá? De fazer a respiração consciente todos os dias pela manhã, quando eu não estiver aqui junto com vocês. Então, essa respiração que a gente faz quando a gente acorda, inspirar profundamente e soltar o ar é muito importante para você liberar as tensões. 16 de janeiro. Aproxime-se de mim e descanse em minha adorável presença. Você sabe que terá dificuldades durante o dia de hoje e está pensando em como ultrapassar tais provações. Ao antecipar o que está à sua frente, você esquece que eu estou com você, agora e sempre. Antecipar seus problemas faz com que você os viva várias vezes. Olha isso. Antecipar os seus problemas faz com que você viva esses problemas várias vezes. Várias. Enquanto deveria passar por eles apenas quando ocorressem de fato. Não multiplique seu sofrimento dessa maneira. Em vez disso, aproxime-se de mim e relaxe em minha paz. Vou fortalecê-lo e prepará-lo para o dia, transformando seu medo em confiança. Olha que mensagem linda! Em vez disso, aproxime-se de mim e relaxe em minha paz. Vou fortalecê-lo e prepará-lo para o dia, transformando seu medo em confiança. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso e sim ele será. E sim ele será. Sim ele será. Sim ele será. Palavra de hoje, né, para vocês colocarem na live gravada, minha gente. Qual vai ser a palavra de hoje? A palavra de hoje, eu estou com você. Eu estou com você. Então, se você ficou aqui até o final, se você ficou até o final nessa live gravada, escreva aqui embaixo nos comentários, eu estou com você, tá? E aí, minha gente, eu vou dar uma pausa das lives, vou sentir muita saudade de vocês. Mas eu preciso de um descanso. Preciso de um descanso. E a gente se vê por aí. Tô sempre aqui nos stories do Instagram. E vou tentar estar mais aqui também no TikTok, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. E que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Um beijo. Tchau, tchau.